Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer o seguinte, para vocês ficarem mais à vontade, fazer igual o pastor William. Pode assentar-se, nós vamos estar lendo, não é falta de reverência, né? Alguns entendem que ficar em pé, né? Mas assim, nós podemos estar fazendo o trabalho aqui com mais tranquilidade e sem preocupação dos irmãos estarem em pé, e com isso eu ficar ainda mais nervoso ainda. Mas, glória a Deus. Eu já cumprimentei? Já? Está vendo, irmãos? O que faz o nervosismo? Culto da família, hoje, 24 de junho de 2021. Teve um dia aí que eu falei de 2019, sei lá. Mas, bom, já que você está sentado, né, abra a sua palavra comigo no livro de João, capítulo 1. Aleluia. Obrigado já, Gabriel, pelo apoio aí. É bom que os irmãos não sofrem muito aí com a minha voz aí. João, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler a partir do 15. João, capítulo 1, deixa eu passar minha Bíblia para de cá aqui. Vou deixar aqui para mim acompanhar o tempo aqui, são 8h18, aí também está funcionando, 8h10 ali, 8h14, tá bom. Glória a Deus. João, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 18, né? 16, é porque o 6 para mim aqui está parecendo 8 já. Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e sobre... Vamos repetir então o 16 aí, só porque eu errei. Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e sobre... Versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18, agora: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Só até aí. Preste atenção, deixe sua Bíblia aberta aí que nós vamos estar lendo mais textos, e bastantes textos. Não é escola dominical, mas o Amauri, ele colocou, deixei assentar no meu coração, para que quando eu fosse ministrar, eu não ministrasse palavras tiradas de trás da orelha, como dizem, né? E sim da palavra de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse, o que vem depois de mim, e tem, contudo, a primazia. É claro que a maioria, se não todos, eu acredito, já sabem que João, o apóstolo João, ele está testemunhando a respeito de Jesus Cristo, como ele prossegue, porque ele já existia antes de mim, ou seja, antes da fundação do mundo, aquele
que estava à direita do Pai, aquele que estava junto do Pai. Ele está dizendo aqui, João está dando testemunho dele. Ele disse que quando Deus foi criar todas as coisas, né? Criar o homem, ele disse assim: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele já estava lá. E é isso que João está dizendo. E aí ele prossegue no versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Querido, quando eu e você aceitamos a Ele, quando eu e você levantamos a nossa mão e confessamos a Ele, Ele está dizendo, João está dizendo aqui, que porque todos nós temos recebido da sua plenitude e a graça sobre graça. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que antes a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de um só, que é, a saber, o nome de Jesus Cristo. Amém? Até aí? Tudo bem? Vamos lá então para Romanos. Romanos capítulo 5. Aleluia. Um pouquinho só para frente aí. Romanos capítulo 5, versículo 15, do 15 ao 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 12, que está dentro do contexto da mensagem. Adão e Cristo. Entretanto, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Versículo 12, tá, irmãos? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos mais, a graça de Deus é o dom, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Olha que texto lindo. Na parte B do versículo 15, ele diz assim: se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Parte B. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais do que receberam abundância e do dom da justiça. Vamos prosseguir aí. Deixa eu virar a minha página aqui. Da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para
condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação que dá vida. Porque, como pela obediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Versículo 20, né, irmãos? Mas onde abundou o pecado, superabundou a fim de que, como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Oh, glória, hein? Deu para aprender um pouquinho, até eu aprendi mais um pouco hoje. Né, Vinícius? Oh, Jesus. A gente vai buscando, dentro da palavra, o conhecimento, e a gente vai aprendendo um pouco mais. Por isso é que nem eu e nem nenhum pregador pode ministrar sem estar fundamentado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como eu sempre digo aqui, é a palavra de Deus que vai trazer transformação para a nossa vida. Eu posso pregar, pastor Marcel pode pregar, pastor Everton, Marcos Paulo e outros pregadores que nós temos aqui, pode pregar continuamente. Mas se não for a palavra de Deus, se não for a presença do Espírito Santo, pela presença dele, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas quando nós ministramos a palavra de Deus, quando nós ministramos a vontade dele para a minha vida e para a sua vida, não tem como, querido, você voltar para a sua casa da mesma forma. É isso que o profeta Isaías disse. Ele disse que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela vai e produz o efeito pelo qual ela está sendo lançada, pelo qual ela está sendo desejada. Porque, querido, eu não fico estudando a palavra, pesquisando, preparando uma mensagem para trazer aqui para você sair daqui vazio, para você não sair daqui com a sua vida espiritual edificada. E é isso, querido, que eu aprendo com a palavra de Deus. É isso que nós lemos aqui no livro de João, não sei se era apóstolo, o João era apóstolo também, mas eu sei que ele era um dos discípulos. Eu separo às vezes discípulo de apóstolo, mas eu vou falar de João, discípulo de Jesus, o discípulo amado de Jesus, aquele que estava ali, que viu frequentemente Jesus fazer os milagres, operar maravilhas. Então ele deu o seu testemunho, ele estava dando um testemunho daquilo que ele foi testemunha ocular. Olha que maravilha. E agora nós vemos aqui também na carta de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, tentando fazer com que fosse gerado no coração dos romanos, para que eles deixassem de servir a Mamon, de servir a outros deuses, deuses da riqueza, deuses da fama. Assim como nos dias de hoje, querido, existem muitas pessoas pensando que pode buscar a Deus pela fama, pelas riquezas. Eu quero te dizer, se você está aqui pensando desta forma, eu quero dizer para você, você está no lugar errado. Você tem que buscar fama e riquezas em outro lugar. Mas aqui não, aqui você tem que buscar a graça salvadora de Jesus, a graça que foi manifestada sobre a vida de João Batista, a graça que Jesus deixou liberada para a minha vida e para a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os romanos, tentando fazer com que fosse gerado no coração deles esse desejo também de experimentar os ensinamentos de Cristo para a sua vida. Aleluia! Esta graça, querido, que estava sobre a vida de Paulo, é a mesma que ele estava ministrando para os romanos. Ele estava tentando mostrar, dizer para os romanos: olha, vocês precisam aprender com a vida de Cristo.
Vocês precisam aprender com os ensinamentos de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala com uma graça, com uma sabedoria, ele fala com propriedade, porque o próprio apóstolo Paulo, ele teve uma experiência única com Jesus. A salvação e a graça do Senhor Jesus se manifestou sobre a vida dele. Você pode dizer um amém? A graça chegou a ele no caminho de Damasco. Todos sabem da história do apóstolo Paulo, mas dentro do contexto da mensagem, eu quero trazer para a sua vida, para você que está aqui, para você que está em casa, está aqui na frente, né? Para você que está em casa, para você abrir o seu coração e saber que eu e você precisamos ter uma experiência única com Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Jesus ali no caminho de Damasco. Todos nós sabemos o que ele fazia com os cristãos daquela época. Ele manietava, ele jogava no calabouço e quem sabe às vezes até matava. Mas ele, a caminho de Damasco, para prender cristãos, ele teve uma experiência com Jesus. Assim como eu e você um dia tivemos essa experiência pessoal com Jesus. Oh Deus! Essa experiência, querido, quando você tem ela, não tem como você continuar na mesma trajetória. A maioria, Saulo mudou a trajetória dele, a maioria, mas a Bíblia diz que ele continuou, que ele foi para Damasco assim mesmo. Querido, ele foi para Damasco, mas quando ele foi para Damasco, ele já não estava mais sozinho. Oh Jesus! Quando ele é jogado no chão, quando ele cai por terra ali, com aquela luz forte que brilhou sobre a vida dele, Marcos Paulo, ele pergunta, que é isso que está acontecendo? E Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem é o Senhor que eu tenho perseguido? Ele fala, eu sou o Jesus de Nazaré. Querido, ele não mudou a trajetória dele, ele foi para Damasco, mas chegando lá em Damasco, Deus tocou o coração de Ananias, para ir até onde ele estava e orar por ele. Porque quando ele cai ali por terra, quando ele cai com o rosto em terra ali, a Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele ficou cego. Atos capítulo 9. Aleluia. João Atos capítulo 9, versículo 4 diz assim, ali caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus que tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. A Bíblia diz que os companheiros dele levam ele até Damasco, e ele é colocado numa casa ali, ele fica ali, ele ficou cego, as escamas que estavam nos olhos dele não deixavam ele enxergar, e a Bíblia diz que Deus vai lá e toca o coração de Ananias, e fala, Ananias, eu preciso que você vá lá na rua direita, porque ali tem um homem ali, e eu quero que você ore por ele. A Bíblia diz que Ananias, a princípio, ele já sabia da fama de Saulo, porque até agora ele era Saulo, mas aí ele passou a se chamar Paulo. Mas Ananias conhecia a fama dele de manietar, de matar, de torturar os cristãos, e ele questionou com Deus, e Deus falou com ele, não, eu preciso que você vá lá e ore por ele, porque ele vai voltar a enxergar quando você estiver orando por ele. E a Bíblia diz que Ananias ora por Saulo, até naquele momento, e ele volta a enxergar, e ele entrega a vida dele de uma vez por todas para Jesus.
Como eu disse, querido, Saulo, ele continuou indo para Damasco, mas o coração dele já não estava mais cheio de Satanás. O coração dele agora já estava cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Com essa história, com essa passagem, com esse relato da Bíblia Sagrada, no capítulo 9 de Atos, falando sobre a vida de Saulo e depois Paulo. Eu aprendo, querido, que se você entregou a sua vida para Jesus e você ainda continua Saulo, você precisa se converter de novo, você precisa entregar a sua vida novamente para Ele, porque eu não posso entender um cristão, um crente que entrega a sua vida para Jesus, levanta a sua mão para Ele, confessa Ele e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Seria como se Saulo pegasse ali Ananias e manietasse ele e jogasse ele na prisão. Mas não, ele foi transformado. Existe uma graça da salvação, e a graça que Deus pode tocar o coração. Veja bem, Deus tocou o coração. Deus foi lá onde Ananias estava e falou: Ananias, vai lá que eu preciso que você abençoe a vida de Saulo. A graça como experiência pessoal. É isso que eu quero continuar pregando aqui a mensagem, conjecturando dentro de alguns textos que nós vamos ser fortalecidos na nossa fé, na esperança e na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo aí, querido, no livro de Daniel capítulo 1. Aleluia. Amém? Preste atenção, querido, se você quiser depois acompanhar em casa, Daniel capítulo 1, versículo 9, vamos ler a partir do 9, diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as suas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Querido, como eu ministrei aqui, Deus foi lá e tocou o coração de Ananias. O que eu quero trazer com esta passagem de Daniel? A palavra de Deus, ela nos ensina concernente a Daniel, que Daniel era instruído no conhecimento de Deus. Que Daniel, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. E quando ele é levado, querido, para Babilônia, quando ele é preso e levado para Babilônia, ele já colocou no coração dele que o mesmo Deus que ele servia lá em Judá, lá em Israel, era o mesmo Deus que ele ia servir lá na Babilônia. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir, porque isso é bom para mim e bom para você, para nós entendermos que nós não somos crentes somente dentro de Miraí, nós não somos crentes somente dentro da Igreja Batista Reviver, não, nós somos crente aqui dentro, nós somos crente lá fora, nós somos crente em Cataguases, nós somos crente no Rio de Janeiro, em São Paulo, aonde nós estivermos, nós temos que exercer e cumprir o ID de Jesus. Deus está falando? Amém, irmãos? A Bíblia diz, olha aqui no versículo 9, presta atenção: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Querido, o que eu trago para nossas vidas aqui? Não importa onde você está, não importa onde você vai estar, não importa o problema que você tenha que enfrentar, o que eu quero dizer é que aonde você estiver, Deus vai tocar o coração de pessoas para estar abençoando a sua vida.
Por isso nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo, que vai tocar o coração de pessoas a nosso favor, que vai fazer com que as pessoas achem graça na nossa vida, para que nós possamos ser abençoados pelo Deus verdadeiro. Oh Espírito Santo de Deus, existe a graça da salvação e existe a graça que Deus pode operar para estar te abençoando, que foi o caso de Daniel. A Bíblia diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos, para lhe conceder o pedido que ele estava fazendo, porque ele não queria perder a comunhão, ele não queria perder a intimidade que ele tinha com Deus lá em Judá. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Deus vai operar, querido, em seu favor, diga amém. A comunhão com o Espírito Santo nos sela com a sua graça para o dia da redenção. Pastor Marcel já disse aqui que Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se você quer saber onde é que está, busca na Bíblia, Hebreus 8:13, se não me falha a memória. 13:8, é ao contrário. Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh Deus maravilhoso, é o Deus que opera maravilhas, querido. Aleluia, é Ele que vai nos dar esta graça da redenção. É Deus ainda, é o mesmo, é o Deus que ainda quer ter um relacionamento com os seus filhos. João 1:12, mas a todos o quanto receberam, Deus deu o direito de serem chamados filhos. Diga comigo assim, eu. Levanta a sua mão, querido, para o céu, declara para ele ver, para os céus ver lá, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, você o recebeu, Ele é seu pai, você é filho, você tem os direitos, Ele tem a promessa, você é cordeiro com Cristo. Deus não mudou, como já foi dito aqui. Quando Deus ele fez Adão e Eva, a Bíblia diz que na virada do dia Deus vinha se relacionar, vinha conversar. E aí, Adão, como é que você está? Mas um dia Deus chegou e não viu Adão. É claro que Deus sabia onde Adão estava, porque Deus perguntou a Adão, onde você está? E ele disse, eu estou aqui atrás da moita. Porque Adão descobriu o pecado, porque Adão tinha pecado. E a minha Bíblia e a sua Bíblia, no livro de Isaías 59:2, ele diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Oh Espírito Santo de Deus, eu sei que Deus já está tocando corações aqui nesta noite. Nós precisamos, querido, deixar essa palavra assentar no nosso coração. A Bíblia diz que a nossa fé ela é fortalecida pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. E a minha fé e a sua fé, a graça de Deus, ela só vai se manifestar na minha vida e na sua vida se você se encher da palavra de Deus. Não tem como você falar, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não está cheio da palavra de Deus. Uma coisa anda lado a lado com a outra, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, buscando na palavra de Deus, orando, jejuando e buscando o caminho que nos leva para a salvação, para a vida eterna. A graça que nos foi dada, se você não buscar a Deus, você vai se perder desta graça. Não perca o relacionamento com Deus. Provérbios 8:17, ele diz, eu amo os que me amam. Tem gente que acha que só de falar, Deus olha para mim, Deus me ajuda, Deus me acuda, Deus me dá isso, me dá aquilo. Não, ele diz que
Ele é um Deus daqueles que o amam e o buscam. Ele é um Deus daqueles que professa a sua fé, daqueles que declara que o seu coração, a sua vida está entregue nas mãos dele, no controle para ele. Não perca a intimidade com o Senhor. Como é que eu perco, Amaury? Já foi dito aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles já se esconderam. Deus desinstituiu eles do jardim do Éden. Isaías, repito, ele diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. A graça dele que te trouxe para a sua maravilhosa luz foi para que você manifeste essa luz lá fora, para que as pessoas possam ver através da sua vida a luz de Jesus. Vou repetir, acho que em todas as pregações minhas, Mateus 5,16, porque foi um dos versículos que um dia Deus falou comigo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É muito bom, querido, não é para soberba, não é para nos gloriar, mas é muito bom quando as pessoas olhar para você e falar, tem algo diferente na sua vida. Marcos Paulo tem algo diferente na sua vida. Lenice tem algo diferente. Tem algo diferente, Cassinha, Geraldo tem algo diferente, Cirlei tem algo diferente, Almir tem algo diferente, Dão tem algo diferente, Vinícius, o irmão aqui fugiu o nome, o Zé, mas a esposa, Zé tem algo diferente. Eu vi isso na sua vida, Zé, eu vi isso na vida de vocês. Então é muito bom quando as pessoas olham para nós e dizem assim, Laércio tem algo diferente na sua vida. Alamancho, rebicando, mancho, labai, show de cantas. Ah, é bom, querido, quando as pessoas olham. Eu sei que você em casa aí já está sentindo essa presença do Espírito Santo que está aqui. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, você que está aí vendo, sentado no seu sofá, ou na sua cama, ou na mesa de jantar, que a graça do Senhor também se manifeste, que essa presença do Espírito Santo também invada o seu quarto, a sua casa, onde você estiver. Oh Espírito Santo de Deus, a graça dele, Senhor, queridos, que ele nos deu, ele nos chamou, ele nos tirou das trevas, num tremedal de lama, como disse o salmista. Ele nos tirou da escuridão, das trevas, e nos deu a liberdade. Nós não somos mais escravos do diabo, nós somos livres. Diga comigo assim, eu sou livre. Eu sou livre para adorar o Senhor. Aleluia. Ele te deu a vida, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, querido. Aleluia. Manifesta Espírito Santo também com aqueles que estão em casa. Aleluia. A graça dele, querida, nos mantém firme na fé cristã. Eu vim aqui para ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esta graça, o cuidado, o amor de Deus, a salvação dele, invadindo também a sua vida aí na sua casa. Aleluia, aleluia, que o cuidado dele, o amor dele, a salvação dele, que essa graça salvífica de Jesus permaneça para sempre na sua vida. Aleluia, Espírito Santo de Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Aleluia. A graça dele nos libertou, você e eu fomos alcançados. Jesus um dia olhou para nós, pecadores, miseráveis, e disse, agora basta, agora você vai vir para o lado da luz, assim como ele fez com Paulo.
com Saulo ali no caminho de Damasco, assim como ele se manifestou na vida de Saulo no caminho de Damasco, ele também vai continuar se manifestando na minha vida e na sua vida. Aleluia, a graça dele nos libertou. Jesus veio para tirar aquele jugo de Satanás, aquele jugo pesado que estava sobre nós. É isso que ele fala em Mateus 11:30, ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Vem para cá, querido, vem para cá. Levante a sua mão todos os dias e declare que você é dele, que o seu coração, a sua mente pertence a ele. É isso que nós temos que declarar todos os dias. Aleluia. Jesus, ele me ama, ele te ama. Ele não quer que nós continuamos sofrendo, perecendo. A graça da salvação, a graça do amor de Deus, a graça do favor de Deus vai estar sempre com você. Só ouvi um amém. A graça e o amor de Deus e a salvação dele vai estar sempre com você. Amém? Ele ainda está no controle, querido. Essa doença aí que está assolando as cidades, o estado, o país, o mundo. Mas eu quero dizer para você, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo mandou eu liberar sobre os servos e servas de Deus, que esse mal está com os dias contados. Ele me liberou para falar para os irmãos, para você que está em casa, que ele não mudou, como já foi dito aqui. Esse mal pode ter desestabilizado o prefeito, a prefeitura, o município, pode ter desestabilizado o estado, o governador, o Brasil, o mundo. Mas a minha Bíblia diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda está no controle. Ele sempre esteve no controle e sempre vai estar no controle, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades. Quando os discípulos estavam ali em alto mar, com o barco quase afundando, passando o maior aperto naquela tribulação, como nos dias de hoje, Jesus ele vem andando sobre as águas e dá uma ordem para o mar e para o vento, e a Bíblia diz que os discípulos, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este vírusinhos? Quem é esse coronavírus? Para que se Deus der uma ordem, se Deus liberar uma palavra, se ele não será varrido da face da terra. Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle da humanidade. E eu quero encerrar a mensagem com um versículo no livro de Daniel, cujo eu ainda estou com ele aberto. Daniel capítulo 6. Quem quiser abrir, quem não quiser abre em casa depois. Mas pode abrir, irmãos. Daniel capítulo 6. Aleluia. Espírito Santo de Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. 6, versículo 26. Vamos ler do 25, para nós estarmos encerrando. No meu ali falta 5 minutos, aqui falta 10. Aleluia. Daniel capítulo 6,
versículo 25. Diz assim: então o rei Dário escreveu aos povos e nações, homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Versículo 26: faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha aqui, querido, um rei reconheceu o Deus que estava na vida de Daniel. Quanto mais as pessoas que estão lá fora, as pessoas vão reconhecer. Eu profetizo isso na sua vida. As pessoas lá fora vão reconhecer o Deus que está sobre a sua vida. Levanta a sua mão, querido. Recebe. As pessoas que estão lá fora vão reconhecer, pastor Marcel, as pessoas vão reconhecer o Deus que está na sua vida e o Deus que se manifesta aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu trono e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Levanta sua mão, eu quero declarar mais uma vez. Você que está em casa, recebe essa palavra aí, porque é da parte de Deus para a sua vida. E eu quero liberar essa palavra sobre a igreja aqui também. Mesmo que esse vírus te pegue, ele não vai te matar, ele não vai causar dano na sua vida. Eu estou liberando essa palavra na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra aí, ele na sua casa também. Deus tem poder para nos livrar, para livrar assim como Ele livrou a Daniel da boca dos leões. Esse vírus é nada perto da boca dos leões. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus enquanto eu bebo mais uma água. Oh, glória! Oh, Espírito Santo de Deus! Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Oh, eu sinto a presença dele, queridos, aqui. Não é demagogia, não estou tentando te comover, mas eu sinto a presença dele no nosso meio. Ai, chora, cante, o rebe, candaraias. Oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso, Deus. Que o teu nome, Deus, seja glorificado, Deus, assim como está escrito na tua palavra. Que todos vejam e sintam essa presença do teu Espírito, da tua luz brilhando aqui nesse altar, Pai. E o teu nome seja exaltado aí nos céus, onde o Senhor está. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Ele é que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Aleluia, aleluia. Oh, solta a música aí, meus irmãos. Eu quero orar por você. Agora eu vou te pedir você ficar em pé. Você já ficou muito sentado e eu fiquei em pé. Eu quero estar orando pela sua vida, para nós estarmos encerrando. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela possa estar e permanecer sobre a sua vida para todo sempre e nos conduzir até aquele grande dia aonde nós vamos ouvir da boca do Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrais para bodas do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já falou, Senhor, com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que estão em casa. Eu sei que o Senhor já se manifestou
na vida dos teus filhos, tanto aqui quanto em casa. Que o Senhor continue, Senhor, abaixa um pouquinho aí, irmão, abaixa só um pouquinho. Que o Senhor continue, Senhor, se manifestando na vida de cada um dos teus filhos, Deus, que vieram aqui nesta noite. Deus, do primeiro banco até lá nos fundos, Deus, dessa igreja. Deus, com aqueles que estão em casa, Deus, que o Senhor continue se manifestando na vida deles. Deus, que o Senhor continue guardando, Senhor, a mente, o coração, Deus, de cada um dos teus filhos. Deus, que esta palavra, Deus, que essa breve palavra sobre a graça, sobre a salvação do Senhor, possa ter chegado até no mais profundo do coração dos teus filhos. Pai, que o Senhor continue, Senhor, se manifestando. Que o amor do Senhor continue, Senhor, sendo manifestado na vida de cada um dos teus filhos. Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua graça sobre a minha vida. E te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor, através do teu Espírito Santo, tocou cada um que esteve aqui nesta noite. Que ele possa, Senhor, voltar para casa renovado com esta graça, com essa graça salvadora no seu coração, em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, querido. Não deixe o inimigo te roubar essa palavra, essa semente, que ela possa crescer, gerar frutos e multiplicar também na sua vida, assim como ela tem feito na minha vida. Deus abençoe a sua vida que está em casa, Deus abençoe a sua vida que está aqui, e eu devolvo o microfone para o pastor Marcel, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos conservar viva a experiência do primeiro amor, a chama do primeiro amor em nossos corações, e manter essa comunhão com o Espírito Santo todos os dias nas nossas vidas. Deus continue abençoando a vida do Amauri, em nome de Jesus. É só agradecer a Deus pela sua bondade, misericórdia e favor. Deus abençoe os irmãos que estão aí pelo YouTube, estão pelo Facebook agora também. Estamos transmitindo em 2 canais aí para a glória de Deus, né? Então vai ficar aí as pregações. Vocês podem se tornar amigos lá no Facebook, IBR, ok? Em nome de Jesus, daqui uns dias tem mais novidades aí para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz... Deus abençoe, está encerrado, tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus.